Ei pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começando aí a semana 3 do PET 2 de Matemática. E na aula de hoje a gente também vai estudar a semana 4, hein? Vamos lá, começando aí com a primeira questão da semana 3. A questão é a seguinte: seja R a reta que passa pelos pontos C e D. Determine a equação reduzida dessa reta e também determine uma equação geral dessa reta. Para a gente poder resolver essa questão, dá para fazer de duas formas. Ou a gente calcula, ou a gente encontra, a equação dessa reta através de sistemas ou através de determinantes, utilizando a noção de matrizes. Vou resolver essa nossa questão aqui por sistemas, então. Se eu estou falando de uma reta, a forma base é y é igual a x mais b, porque eu estou me referindo aqui a uma função, uma equação do primeiro grau que vai gerar essa reta, certo? Então, aqui o exercício nos deu os dois pontos que a gente precisa para poder encontrar essas equações, geral e reduzida, Onde esses pontos, a gente sabe que essas coordenadas são formadas primeiro pelos valores de x e depois pelos valores de y. Vou substituir, então, esses dois valores que nós temos nessa equação aqui. Vou até fazer de cor diferente para a gente dar um destaque maior. Olha, o primeiro valor aqui é y é igual a 4, igual o valor de a eu não tenho, o valor de x aqui nesse caso é menos 1, e o valor de b eu também não tenho. Eu tenho que fazer esse sistema aqui para a gente poder descobrir os valores dos coeficientes a e b, o coeficiente angular e o coeficiente linear nesse caso. Já substituindo aqui na nossa segunda equação, olha, vai ser a vezes 3 mais b. Bom, vamos só organizar a nossa equação aqui, fazendo essas multiplicações, tudo direitinho também. A gente vai chegar nessa equação aqui, olha, menos a mais b igual a 4, e o valor 3a mais b igual a 12. Eu vou resolver essa nossa equação pelo método da adição. Para a gente resolver pelo método da adição, eu vou multiplicar a nossa primeira equação aqui, porque multiplicando aqui por menos 1, esse valor de b ele vai ficar negativo também. E eu preciso disso, de ter o mesmo valor, um positivo e o outro negativo. Então, aqui esse b de baixo vai ficar positivo e esse b na parte de cima vai ficar negativo. Vamos fazer aqui para vocês entenderem melhor. Olha, menos a vezes menos 1 dá o a positivo. O b positivo vezes menos 1 dá b negativo. Isso igual a 4 vezes menos 1 dá menos 4. Isso nós temos aqui, então, 3a mais b igual a 12. Mais uma vez, eu não estou resolvendo esse sistema pelo método da adição. Vamos adicionar, então, essas duas equações aqui e vamos ver o que vai dar. Olha, colocando aqui de uma cor diferente, a gente vai ter a mais 3a dá 4a. Menos b mais b, aqui a gente vai conseguir cancelar, ou seja, dá zero. Menos 4 mais 12 dá o valor 8. Continuando a nossa resolução aqui, isolando o termo a gente vai ter 8 dividido por 4. Então, o nosso a, nesse caso, o coeficiente angular é igual a 2. Se eu tenho que o a vale 2, vamos descobrir o valor do b? Eu vou pegar, então, essa nossa segunda equação aqui e vou descobrir o valor do b nesse caso. Olha, onde tem o a, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais b igual a 12. Então, ó, 3 vezes 2 dá 6, mais b igual a 12. Isolando aqui o b, nós vamos ter 12. O 6, ele vem negativo. O b, então, nesse caso, é igual a 6 também. Então, nós temos 6, o valor do b, 2, o valor do a. Vamos voltar lá no enunciado? Então, aqui eu tenho os valores de a e b, nesse caso. Então, o que eu vou fazer é substituir nessa equação padrão aqui que nós temos para a gente descobrir, então, a equação reduzida da reta. O a vale 2, mantém o x, mais o valor do b, que é 6. Ou seja, essa aqui é a resposta da letra A. Descobrimos aqui, então, a equação reduzida da reta. E para descobrir a equação geral, que no caso é a letra B, para descobrir a equação geral, vou pegar, então, todos os valores aqui, de 2x e 6, passar tudo para o primeiro membro da igualdade, para ficar tudo junto do y. Onde nós vamos ter, então, o valor menos 2x. Vou colocar agora o valor de y. E vou colocar o valor sem x e sem y, tudo igual a zero. Lembrando que se eu troquei eles da igualdade, tenho que trocar o sinal também. Essa, então, é a equação geral aqui da nossa reta. Vamos para a próxima questão. A questão 2 é a seguinte. Seja S a reta que passa pelo ponto H com inclinação 5.
Letra A, determine a equação dessa reta na forma ponto-inclinação. Eu já até deixei anotado aqui essa equação da reta na forma ponto-inclinação, para a gente poder substituir e calcular aqueles valores ali. Olha, vamos pegar então a letra A, né, e vamos substituir. Eu sei que esse ponto H, eu posso chamar ele de ponto A também, já que o exercício está me dando o valor de YA e XA, só trocar ponto A por H ou H por A não vai fazer diferença. Então, esse primeiro aqui é o XA, esse daqui é o YA. Vamos substituir ele ali, a gente vai ter o valor Y menos 10 igual a 5, que multiplica X menos 2. Então, essa daqui já é a nossa resposta da letra A. Para descobrir, no caso, a letra B, a equação reduzida da reta, vamos pegar então, vamos isolar o Y nesse caso. A letra B aqui eu fazendo de cor diferente. Vou pegar então esse 10, passar ele para o lado de cá da igualdade, a gente vai ter o valor y é igual. Vamos multiplicar aqui também, esse 5 multiplica com x e esse 5 multiplica com menos 2. 5 vezes x dá 5x. 5 vezes menos 2 dá menos 10. O 10 aqui desse lado ele estava negativo, ele passa a positivo. Então nós vamos ter que y é igual a 5x, somente isso. Porque aqui vai ser menos 10 mais 10, né? Sinais opostos, a gente cancela esses dois valores, dá zero. Ou seja, a equação reduzida da reta é y igual a 5x. Definir aqui, então, nesse caso, o nosso valor. E a letra C está pedindo para a gente determinar o ângulo em graus que essa reta faz com a horizontal. Use uma calculadora científica, normal ou de celular. Certifique-se de que ela está configurada para graus. No visor, digite algo como a tan 5 ou a tangente de menos 1, 5, dependendo do modelo da calculadora. Deixa eu ativar a minha calculadora aqui, então, para vocês verem ela também, e vamos resolver essa nossa questão. Olha, primeiro passo, né, é colocar ela em graus. Coloquei a minha aqui em graus, ela está em grade, ou seja, passei ela para trabalhar em graus. Agora, eu tenho que digitar, né, o valor 5 e procurar na minha calculadora a tan de 5 ou a tangente de menos 1 em relação a 5. Vou vir então nas funções trigonométricas aqui, vou procurar a minha segunda função aqui na calculadora, né, para ativar a parte trigonométrica dela das inversas. E nós temos aqui, olha, a minha está escrito como tangente de menos 1. No caso, se você estiver fazendo com uma calculadora científica ou uma calculadora de celular, essas nomenclaturas elas podem mudar, como foi falado aí no enunciado. Então, vou procurar aqui a tangente de menos 1, já clicando ele já me dá o valor. Então, ele vai me dar um ângulo, né, aproximado aí de 87 graus, ou 87,43 graus. Vamos anotar aqui, então, essa é a nossa resposta da questão da letra C. C é 87 graus, um ângulo aproximado aí nessa questão, certo? Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão já é da semana 4 do PET 2 de vocês. E a primeira questão dessa semana é a seguinte. Seja R a reta que passa pelos pontos A e B. Encontre sua equação reduzida e encontre as coordenadas do ponto no qual essa reta intercepta o eixo das abscissas. Então, para a gente encontrar a equação reduzida, né, de uma reta onde o exercício forneceu 2 pontos para a gente, nós temos duas maneiras, né? A primeira eu resolvi pelo método de sistemas. Nesse caso aqui eu vou resolver então utilizando o determinante, utilizando matrizes. Para isso a gente tem que lembrar o seguinte, aqui na letra A, né, eu vou ter que montar a minha matriz, uma matriz 3x3, onde nós vamos colocar o valor de x, o valor de y e o valor de 1 na primeira linha. Na segunda linha eu vou colocar o valor de xa, ya e 1. E na terceira linha nós vamos ter os valores de xb, yb e 1. Uma outra forma da gente poder analisar isso aqui tudo também é, na primeira coluna, nós vamos colocar só valores de x. Na segunda coluna, só valores de y. Na terceira coluna, só número 1. Então, a gente vai substituir, né, colocando agora os pontos das coordenadas de x e de y referente aos pontos A e B. Vamos substituir aqui, então, olha. Então, vamos copiar aqui. X e y e 1, essa primeira linha, ela não vai mudar. O valor do xa é menos 1. O valor do ya é menos 9. E o valor do 1 eu mantenho. O valor do xb é 2. O valor do yb é 9. E aqui é 1.
mantenho então a minha matriz aqui. Tenho essa matriz aqui agora para poder resolver. Para eu poder resolver essa matriz, eu tenho que duplicar, né? Para calcular o determinante dela, eu vou ter que duplicar essas duas primeiras colunas. Ou seja, eu vou escrever então essas duas colunas aqui do lado de fora. Olha, nós vamos ter x menos 1 e 2 e y menos 9 e 9. Depois que eu dupliquei, para calcular o determinante aqui, a gente vai ter duas formas. Olha, primeiro, vamos fazer umas setinhas aqui, em cima do x, do menos 9 e do 1, terminando na direita. Depois do y, do 2 e do 1, terminando também na direita. E aqui também mais uma setinha terminando na direita. Sempre fazendo essas setinhas, pegando as diagonais, tá? Vamos fazer aqui agora de vermelho, pegando mais uma vez as diagonais. Tá? Eu sei que vai ficar muito rabiscado, mas prestem atenção aqui, que é muito importante a gente identificar essas setinhas e agora saber o seguinte, que as setinhas que terminaram com a parte para a esquerda, que foram essas que eu fiz de vermelho, elas vão ter que ser o oposto. O oposto a gente pode representar com sinal de negativo e vai ser o oposto de todas essas multiplicações que eu vou fazer aqui agora. Olha, 1 vezes menos 9 vezes 2 dá menos 18. X vezes 1 vezes 9 dá 9x. Y vezes menos 1 vezes 1 dá menos y. Vou colocar o sinal de mais e vou fazer agora o que é normal aqui. Vou sair multiplicando isso aqui também. Olha, x vezes menos 9 vezes 1 dá menos 9x. Y vezes 1 vezes 2 dá 2y. E nós temos 1 vezes menos 1 vezes 9 dá menos 9. E no determinante é tudo igual a 0. Primeiro, fazer a multiplicação de sinal. Olha, como nosso primeiro parênteses ali, eu tenho o sinal de menos antes, esse sinal de menos aqui ele vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro desse parênteses. Já o segundo parênteses que nós temos o sinal de positivo antes. Então, esse sinal de positivo vai fazer com que todos os termos aqui dentro mantenham o mesmo sinal. Resolvendo aqui, então, vai ficar 18 menos 9x mais y menos 9x mais 2y menos 9, tudo igual a 0. Resolvendo aqui ainda, nós temos menos 18x, né? 9x negativo com 9x negativo, a gente conserva o sinal, soma 9 com 9 e repete a letra. Então, nós temos aqui ainda y positivo com 2y positivo, dá mais 3y. E, por último, 18 menos 9 dá 9 positivo ali ainda, igual a 0. Repara que é tudo múltiplo de 3. Vamos dividir isso aqui tudo por 3? Então, ó, simplificar essa nossa equação toda por 3. A gente vai ter aqui, então, olha, o valor de menos 6x mais y mais 3 igual a 0. Se eu quero a equação reduzida da reta, eu tenho que isolar o y. Então, eu vou passar então o 6x negativo para o lado de cá e o 3 também para o lado de cá. Lembrando que eles invertem o sinal, então fica o 6x positivo e o 3 ele fica negativo. Essa, então, é a equação da reta que passa pelos pontos A e B que o exercício deu para a gente. Essa vai ser a resposta da letra A. A letra B pede para a gente encontrar as coordenadas do ponto no qual essa reta intercepta o eixo das abscissas. Se eu quero, encontrar um ponto no qual a reta intercepta o eixo das abscissas, então significa que o y é igual a 0. Vamos fazer então a letra B aqui no cantinho. Ó. A letra B então vai ser com o y igual a 0, a gente vai ter o valor 0 igual a 6x menos 3. Vamos descobrir o valor do x isolando ele. Vou passar esse 6x para o lado de cá. A gente vai ter menos 6x igual a menos 3. Multiplicando isso aqui tudo por menos 1, para deixar tudo positivo, a gente vai ter 6x igual a 3. Isolando aqui o x, a gente vai ficar com 3 sextos. Vamos simplificar essa fração aqui. Simplificando essa fração, a gente vai chegar no resultado de x é igual a 1 meio. Então, o nosso ponto, a nossa coordenada, vai ser x 1 meio e y 0. Ou seja, o ponto aqui, no caso, a nossa resposta, eu vou colocar como ponto P, vai ser 1 meio para x
e 0 para y. Essa vai ser a nossa coordenada, vai ser a nossa resposta aqui da letra B. Beleza? Vamos então para a próxima questão. A questão 2 é a seguinte. Seja S a reta que passa pelo ponto C com inclinação igual a 6. Encontre sua equação na forma do ponto inclinação. O exercício já deu essa fórmula para a gente. Vamos só substituir então os valores aqui na letra A. Substituindo aqui então a gente vai ter y menos o yc, que é 3, igual ao A, que vale 6, que multiplica o x menos o xc, que vale 1. Essa aqui então é a equação na forma do ponto inclinação. A letra B pede o seguinte, que a reta S coincide com a reta R do exercício anterior, para a gente verificar, né? Então, o primeiro passo é, vamos pegar essa questão aqui, essa equação, e transformar ela numa equação reduzida para a gente poder realmente comparar. Então, o primeiro passo é esse. Vamos isolar o y aqui nesse caso, vamos fazer a multiplicação aqui do 6 com todos esses valores entre parênteses, vai dar 6x menos 6. E o 3 está negativo de um lado, ele passa positivo aqui para o outro. Então, vai ficar dessa forma. Então, y é igual a 6x menos 3. A equação da primeira questão é y igual a 6x menos 3. O que a gente vai ter que verificar aqui para ver se as retas são coincidentes ou não, é verificar os coeficientes lineares e angulares dela. Lembrando que a equação, né, reduzida ela tem a forma y igual a x mais b. E os valores de A e B em ambas as retas têm que ser iguais para elas serem coincidentes. Ou seja, para realmente coincidir, para ser a mesma reta. Nesse caso aqui é 6x, aqui é 6x. Aqui está menos 3, aqui está menos 3. Está certinho, coincidiram. Então, essas são retas coincidentes. Vamos para a próxima questão. A questão 3 é a seguinte. Calcule o valor de m para que as retas a seguir sejam perpendiculares. Para a gente poder calcular isso aqui, então, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que encontrar, primeiro passo, a equação reduzida de cada uma delas. Vamos pegar, então, a reta T, encontrar a equação reduzida dela. Vou pegar esse 0,25x e passar para o outro lado da igualdade. Isolando o y aqui, a gente vai ter menos 0,25x. Esse 10 está negativo, ele passa para o outro lado, ele passa positivo. Então, essa é a reta T com a equação reduzida. Agora, a reta U, na sua forma reduzida, vai ser igual a menos y, igual a menos mx menos 10. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1, porque o y ele tem que ficar positivo no final. Então, a reta U ela vai ter como equação reduzida y igual a mx mais 10. Para que essas duas retas aqui sejam perpendiculares, eu sei que os coeficientes angulares das duas, se eu pegar então o valor de 0,25, né, que é o coeficiente angular de uma, m, que é o coeficiente angular da outra, eu sei que o produto desses dois coeficientes tem que dar o valor menos 1. Vamos resolver, então, essa nossa equação aqui para a gente poder calcular quanto vale esse m, então. Para descobrir, então, o valor do m, eu vou pegar esse 0,25 negativo e passar para o outro lado da igualdade. A gente vai ter, então, menos 1 dividido por 0,25 negativo. O valor de 0,25, se a gente transformar ele em fração, a gente vai ter o valor de m igual a 1 positivo, fazendo a divisão de sinal, né? Menos com menos dá mais. E a gente vai ter a fração 25 centésimos. Mas aqui a gente consegue simplificar essa fração aqui de 25 centésimos. Olha, dá para simplificar toda a fração aqui por 25. Então, a gente vai ter o valor de... Então, a gente vai chegar no resultado de m é igual a 1 sobre 1/4. E uma divisão de fração, como que a gente resolve? Divisão de fração, nesse caso, vou copiar o primeiro valor e multiplicar pelo inverso do segundo. Se está falando que é 1/4, eu vou colocar 4 sobre 1. Então, m, nesse caso, vai ser igual a 4. Resolvi e encontrei o valor do m para que essas duas retas T e U sejam perpendiculares. Vamos para a próxima questão. A questão 4 é a seguinte. Onde está o erro na seguinte afirmação? A equação 3x mais y menos 1 igual a 0 representa uma reta crescente
porque o coeficiente de x é positivo. Bom, para a gente realmente definir se a reta vai ser crescente ou decrescente, eu não posso fazer essa afirmação através, né, de uma equação geral da reta. Eu preciso de ter ela numa equação reduzida. Vamos transformar, então, essa equação geral numa equação reduzida. Esse 3x passa para o outro lado da igualdade, esse menos 1 passa para o outro lado da igualdade. Trocando o sinal, a gente vai ter 3x negativo mais 1. Então, essa é a equação reduzida da reta. Para a gente verificar se uma reta é crescente ou decrescente, a gente analisa o coeficiente angular, o valor A. Nesse caso, o A é menos 3. Se o valor A ele é positivo, a reta é crescente. Como foi falado ali, né? É uma reta crescente porque o coeficiente de x é positivo. O coeficiente de x é o valor A, é o coeficiente angular. Mas olha só, o nosso coeficiente ele é negativo. Se ele é um coeficiente negativo, a reta vai ser decrescente. Então é aí que está o erro dessa afirmação. Bem tranquila essa, né? A quinta questão é a seguinte. Na primeira questão da primeira semana, Joelma buscava determinar se o triângulo de vértices ABC é ou não um triângulo retângulo, com ângulo reto no vértice B. Refaça a questão desta vez provando que a reta AB é perpendicular à reta BC. Para a gente verificar a perpendicularidade, como a gente fez lá na questão 3, basta a gente saber então os coeficientes angulares das retas AB e da reta BC. Com isso, a gente consegue determinar o coeficiente angular através das variações de x e de y. Ou seja, no caso da reta AB, eu posso determinar então o coeficiente angular pela variação, né, do YB menos o YA dividido pela variação do XB menos o XA, que é como a gente vai determinar o coeficiente angular da reta sem realmente precisar de calcular essa reta. Para a gente fazer isso aqui, então, a gente vai ter o coeficiente angular, no caso da reta AB, vai ser igual a 5 menos 7 dividido por 2 menos 6. Aqui vai dar, então, menos 2 dividido por menos 4, fazendo a divisão de sinal aqui dá positivo, e a simplificação por 2 aqui, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. O coeficiente angular aqui da reta AB é 1/2 positivo. Vamos verificar, então, da reta BC. O coeficiente, então, da reta BC vai ser igual a YC menos YB dividido por XC menos XB. O coeficiente, então, angular da reta vai ser igual a menos 4 menos 5 dividido por 6 menos 2. Isso aqui, então, dá menos 9 sobre 4. Então, vamos comparar então, se o produto desses dois coeficientes angulares dá menos 1, para a gente realmente verificar se elas são perpendiculares ou não. Ou seja, 1/2 vezes menos 9, menos 9 quartos, esse produto tem que ser igual a menos 1. Então, vamos ver, olha, 1 vezes menos 9 dá menos 9. 2 vezes 4 dá 8. Essa divisão aqui ela é diferente de menos 1. Mas como assim, Christian? A gente viu que lá na primeira questão da primeira semana do PET, eles eram perpendiculares. A distância, né, pelo teorema de Pitágoras, pelo cálculo da distância entre os pontos, a gente viu que era perpendicular, que formava, sim, um triângulo retângulo. Porém, nesse caso aqui, olha, o exercício ele deu para a gente coordenadas diferentes da primeira questão da primeira semana, lá da semana 1. Só relembrando a questão da semana 1, os dados que eles forneceram para a gente foram, olha, o ponto A tinha 6, 6 de coordenada, o ponto B era 2 e 4, o ponto C 6 e menos 4. Depois, eles deram outras coordenadas para a gente nessa questão 5. Então, consequentemente, a gente também vai ter outros valores, vai ter outras retas. O que a gente pode chegar na conclusão é que esse triângulo retângulo apresentado na semana 1 da primeira questão do PET de matemática é que, sim, ele era um triângulo retângulo. E sim, as retas AB e BC eram perpendiculares. Já esse triângulo dessa questão 5 aqui, ele não é perpendicular igual a gente provou aqui, né, mostrando que não é perpendicular.
ou seja, foi um erro na questão do próprio enunciado aí dessa questão do PET. Enfim, então essa reta AB que o exercício deu para a gente em relação à reta BC não é perpendicular, já da primeira questão é, ok? Vamos encerrando a nossa aula por aqui. A palavra-chave de hoje, ou melhor, o termo, né, vai ser equação da reta. Me manda lá a equação da reta no WhatsApp para vocês garantirem a presença da aula de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Tchau!